capítulo 1. Então, esse capítulo vai falar uma parte bem básica, né, do roteador, mostrar que o roteador não passa de um computador, que tem um hardware, tem um sistema operacional. Tá? Nós vamos revisar a questão do uso do endereçamento das interfaces de um roteador, os comandos do iOS para isso. Tá? Vamos apresentar a tabela de roteamento. A gente vai o tempo todo trabalhar com a tabela de roteamento no CCNA2, que trata dos roteadores. Tá? E vamos também mostrar como é que o roteador determina o caminho melhor para o tráfego dos pacotes. Tá? Primeiramente, o roteador, na verdade, é um computador, tá certo? Dentro dele tem processador, memória, sistema operacional, tudo, né? Então, ele na verdade é isso. Okay? O roteador serve para quê? O roteador ele serve para, geralmente ele é usado para conectar redes remotas, mas também serve para também conectar redes locais. Ele serve para quê, na verdade? Você tem redes diferentes e essas redes diferentes precisam se comunicar. Então, você precisa do roteador para fazer essa ponte entre uma rede e outra. Tá? Vocês estudaram já no CCNA1, endereçamento de rede IPv4. Vocês sabem que o computador pode estar numa rede e o outro computador pode estar numa outra rede diferente. Tá? Ou seja, a parte de rede do endereço é diferente. Tá certo? Então, se esses dois computadores estão em redes diferentes, tá certo? Numa LAN, esse está numa LAN, esse está em outra LAN, você usa o roteador para conectar esses computadores. Tá? A função do roteador é esta. Outra função do roteador também é a seguinte: determinar qual o melhor caminho, o caminho mais eficiente para se chegar de uma rede para outra. Tá? Pode existir situações complexas em que você não tem um único caminho para chegar no destino. Tá? Você tem vários caminhos possíveis. Então, o que você pode fazer o que o roteador faz é escolher qual é esse melhor caminho. Tá certo? Então, essa é uma outra função do roteador também. Aqui, estou mostrando um pouquinho do hardware do roteador. Né? Muita gente já viu o roteador, já sabe o que é, mas aqui, nessa animaçãozinha, você vai clicando e vai aparecendo o que é cada coisa. Tá? E aqui, um primeiro packet tracer de simulação de rede corporativa. É importante vocês fazerem o máximo de exercício que puderem, exercício prático que puder. Né? A CPU, memória, etc., fonte e etc. do roteador, né? As interfaces, mostrando também, desmistificando um pouco, né? O diagrama em blocos do roteador, que é parecido com de um computador, certo? E, além do hardware, o roteador também tem o seu software, que é o seu sistema operacional. No caso do roteadores da Cisco, o sistema operacional é o iOS. É o mesmo nome daquele sistema do celular da Apple, né? Mas é uma coisa completamente diferente. O iOS é o Internet Network Operating System, que é criado e proprietário da Cisco, que vai fazer com que o computador, que é o roteador, funcione. Tá? Aqui está mostrando qual é o processo de boot de um roteador. É importante entender esse processo, principalmente para resolver problemas. Tá? Inicialmente, a memória ROM, memória não volátil, quer dizer, memória fixa do computador, ela é acessada ao ligar o roteador. Tá? Faz o post, que é o autoteste do roteador, e depois carrega o bootstrap, que é
de onde virá o sistema operacional. E a saída de tela do roteador é essa aqui. Tá? Já na segunda, né, no caso que eles chamam de terceira e quarta etapas, o que acontece? O sistema operacional ele é buscado em algum lugar. Pode ser buscado na rede, mas geralmente ele é buscado localmente, numa memória chamada memória flash. Tá? Ele pode ser buscado num servidor de TFTP também. Mas o mais comum é ser buscado na memória flash. Encontrou ali o sistema operacional na memória flash, ele se encontra como? Ele se encontra compactado lá, é um arquivo só, com o sistema operacional todo, certo? Lá nessa memória flash, que atualmente não passa de uma memória, tipo memória de máquina fotográfica, né? Só que ela tem uma certa velocidade. Mas, ao contrário dos computadores que trabalham com o sistema operacional armazenado no HD, o roteador trabalha com o sistema operacional armazenado na memória RAM. Tá? Para quê? Para ficar mais rápido. E então o iOS ele é descompactado e jogado para a memória RAM, o que ele chama de carregar o iOS. Jogar ele para a memória RAM. Tá? E a tela que aparece é essa aqui. Numa próxima etapa, tá certo? Que o sistema operacional já está carregado. Tá? O iOS pega e busca o arquivo de configuração, semelhante ao Linux, que armazena suas configurações em arquivo em texto. O iOS também armazena suas configurações em praticamente um só arquivo texto, tá certo? Esse arquivo texto, ele fica localizado numa memória também não volátil, que a gente chama de NVRAM, ou pode ser carregado pela rede, através do servidor de TFTP, ou pode ser digitado no console. Tá? Essa configuração, então, ela também é carregada na memória. Tá? E aí, é essa configuração que vai ditar como o iOS vai funcionar, como o roteador vai funcionar. Tá? Essa configuração, enquanto armazenada ou no TFTP ou na NVRAM, ela é chamada de Startup Config. Quando ela vai para a memória, ela é chamada de Running Config. O sistema obedece o que está no Running Config. Então ele trabalha o tempo todo em RAM. Tá? O armazenamento é só para guardar as coisas. Durante o funcionamento do roteador, ele não acessa as memórias não voláteis, só a RAM. Tá? Evidentemente, se tiver que gravar alguma coisa na memória não volátil, ele vai acessar. Estou falando no seu funcionamento, ele trabalha em cima de RAM para ganhar velocidade. Aqui está o processo, né? De passo a passo, né? Ele mostra o processo de boot. O show version é bastante importante. Principalmente se a gente está remoto, né? A gente quer saber com que roteador que a gente está lidando, qual a versão do iOS que está nele e tal. A gente usa o show version. Dá várias informações, tanto sobre o iOS quanto o hardware do roteador. Tá? Aqui um packet tracer, para você olhar isso. Tá? As interfaces que o roteador possui, pelo menos duas interfaces. Claro, se ele vai conectar uma rede a outra rede, ele precisa de pelo menos duas. Tá? E aqui ele está mostrando dois tipos. Uma rede local, Ethernet, e a rede serial, uma interface serial para a rede WAN. Tá? Aqui, na hora de representar graficamente na topologia as interfaces, são usados esses símbolos. Tá? WAN, um raiozinho vermelho, e LAN, uma linha. Tá? Aqui ele vai mostrar, nesse packet tracer, como é que você cabeia os dispositivos. Tá? E como é que você usa, para quem não tem experiência no packet tracer, né? As guiazinhas dele. Tá? Bom, o roteador é um dispositivo que trabalha na camada 3. Tá certo? Quer dizer, a maior inteligência dele é na camada 3. Então, o que ele analisa é o endereço de destino
2 pacotes, tá certo? Baseado no endereço de destino, ele vai tomar suas decisões. Ok? Então, na verdade, quando um quadro chega numa interface, ou seja, um quadro de camada 2 chega numa interface do roteador, o que ele faz é desencapsular esses quadros até chegar no endereço. Chegar no endereço, aí ele pode já decidir o que ele vai fazer. O resto do quadro ele não importa com o que está lá. O importante para ele é só o endereço de destino. Aqui está mostrando como é que é o processo de desencapsulamento. Enquanto um computador trabalha com as 7 camadas, modelo OSI, o roteador só precisa trabalhar até a camada 3. Tá? Por isso que a gente diz que o roteador é um dispositivo de camada 3. O switch é um dispositivo de camada 2. Existem certos switches, que é o switch Layer 3, que também analisa a camada 3. Tá? Mas, normalmente, o switch é até a camada 2. Aqui está um exercíciozinho, para ver se vocês entenderam direitinho. Na verdade, isso daqui é um exercício para começar a apresentar as topologias dos capítulos, todos os capítulos de todos os módulos seguintes, para se acostumar com essas topologias. Apresentando, né? Mais um pouquinho sobre topologia nesse Packet Tracer que vocês devem fazer em casa. Tá? Bom, e aí, quais são os comandos básicos do roteador? Tá? Isso é uma coisa que vai ser cobrada de vocês daqui até o fim do curso. Tá? Essas configurações básicas, que vão ter que entrar no sangue. Tá certo? Configurar o hostname, que é o nome do roteador. Configurar a senha do modo Enable, que é o modo modo privilegiado de configuração do computador. Configuração da senha de console e da senha de telnet. Tá? E um banner com a mensagem do dia. Tá? Isso ele coloca como sendo muito importante, porque lá nos Estados Unidos, essa mensagem ela é bastante importante para questões legais. Tá? E aqui ele diz como é que você usa um segundo conjunto de comandos, que é para configurar as interfaces. Tá? Mais especificamente, o endereço IP das interfaces. Então você entra, você está no modo de configuração, configure terminal, você entra aqui. No modo de configuração, você pega e diz interface, o tipo, por exemplo, FAST, e o número, 0/1. E aqui diz IP address, o endereço e a máscara. Description. Description é super importante, porque quando começa a aumentar o número de roteadores, você começa a se perder. Então você está, por exemplo, no roteador R3. Aquela interface serial liga num link Rio-São Paulo. Então você vai, description, você coloca lá, link Rio-São Paulo. Você não se perder. Aí quando você dá show interface, você já vê ali qual é a descrição dela. Né? É bacana. No shutdown, para ligar eletricamente a interface. Tá certo? Dá um power on na interface. Por padrão, as interfaces dos roteadores vêm desligadas eletricamente. Você precisa dar o comando no shutdown para ligá-las. Geralmente você liga a interface depois que já configurou tudo. Tá? Ligar uma interface com ela não configurada pode causar alguns conflitos. Então primeiro você configura e depois você liga. Tá? O copy running config startup config é aquela coisa que a gente falou, né? Para copiar a configuração atual para a memória não volátil. Uma próxima vez que eu der boot no roteador, ele ter essa configuração salva. Tá? Show running config mostra qual é esse arquivo de configuração, diz muita coisa para a gente. Show IP route mostra a tabela de roteamento do roteador. Show IP interface BR é muito importante, mostra o endereçamento IP e mostra o status da interface, se ela está up, se ela está down.
E show interfaces mostra informações de camada 2 da interface. Tá? Aqui mostra uma topologia super simples, que é a topologia do capítulo, que você tem aqui 2 roteadores ligados a uma interface serial. Como é que é uma saída do show running config? Mostra como você entrou realmente, ó, hostname, interface serial, IP address, description, tá vendo? Mostra tudo aqui. Show interfaces mostra informações de camada 2. Ele está app e app. O que significa esse primeiro app? O cabo está conectado e eu dei no shutdown, ou seja, a interface está ligada. Esse segundo app aqui significa que o protocolo está funcionando, certo? Ou seja, existe uma comunicação a nível de camada 2, certo? Os protocolos de comunicação estão funcionando. Endereço IP e algumas estatísticas, tá? Show IP route mostra a tabela de roteamento. Startup config é diferente do running config. E show IP interface BR. Olha, up, down, down, tá vendo? Então ele é um comando muito interessante. Se tiver dúvidas, manda pelo chat, tá? E a gente vai conversando. Tá legal? Isso é realmente uma coisa muito básica, né? Configurar e verificar a interface do roteador. Tá? Aqui. Tabela de roteamento. Né? Então você tem aqui a tabela de roteamento. Ele está explicando cada uma das partes da tabela de roteamento. Tá? Essa tabela de roteamento, quando você liga uma interface, ela fica app, automaticamente, e tem o endereço IP, evidentemente, ela, né? Automaticamente ela entra na tabela de roteamento do roteador, e essa rota chama-se rota diretamente conectada, símbolo C. Tá? O que é uma rota? Diz o seguinte, olha só, se você por acaso precisar ir para essa rede, use a interface FAST. Se chegar um pacote endereçado para essa rede, já use a interface o quê? Serial. Interface de saída. E aqui, para mostrar que não é só o roteador que possui tabela de roteamento. Qualquer dispositivo IP, pode ser um computador, um telefone celular, uma impressora, todos os dispositivos que estão conectados a uma rede TCP/IP têm a sua tabela de roteamento, porque senão ele não ia se comunicar com lugar nenhum, tá certo? Então a tabela de roteamento é importante. O que possui a tabela de roteamento? Basicamente, duas entradas. O endereço de destino e o caminho pelo qual eu alcanço esse endereço de destino. São duas informações. Tá? Aqui estão as rotas diretamente conectadas, que ele está apresentando novamente aqui. Tá certo? E mais um Packet Tracer para mostrar isso para vocês. Tá? Existe um outro tipo de rota, tá, que ela não é configurada automaticamente. Então eu posso entrar manualmente com uma rota dentro de um roteador. Tá? Essas rotas que eu entro manualmente chamam-se rotas estáticas. Então eu vou digitar, lá no modo de configuração global, eu vou digitar IP route, endereço de destino, interface de saída, ou então o endereço IP do roteador para onde eu tenho que ir, o próximo salto. Tá certo? Então, ao lançar este comando, manualmente, eu estou acrescentando uma rota estática. Tá? Ele entra com essa letrinha S aqui. Aqui tem um Packet Tracer para configurar o roteamento estático. Tá? Um outro tipo de rota é uma rota chamada rota dinâmica. A rota dinâmica não sou eu que vou entrar com a rota dinâmica. A rota dinâmica ela é aprendida automaticamente através de comunicação com os roteadores vizinhos. Tá? Então, eu sou um roteador.
eu tenho pelo menos um vizinho. Tá? Um roteador vizinho, pelo menos. Aí, esse roteador vizinho, ele é capaz de o quê? Se eu não tiver roteador vizinho, eu não tenho protocolo de roteamento, não tenho roteamento dinâmico. Tá? Mas se eu tenho um roteador vizinho, esse roteador vizinho, ele vai me informar que rotas que ele conhece. E eu vou aprender com ele. Tá? E essa rota vai entrar na tabela de roteamento. E no caso, um dos protocolos de roteamento mais antigos é o protocolo RIP. Se eu aprendi por protocolo RIP, vai apresentar aqui um Rzinho ao lado da rota. De novo, endereço de destino, por onde vai sair. Tá certo? Roteamento dinâmico, mais um exemplo de Packet Tracer que ele vai mostrar. Tá? Muito bem, existe esse Alex Zin, né, Zinin, desculpe, que ele criou essa concepção aqui de princípios de roteamento. Primeiro, todos os roteadores tomam suas decisões sozinhos, baseados nas informações da sua tabela de roteamento. Ou seja, não é o vizinho que vai dizer o que eu vou fazer. Quem vai dizer o que eu vou fazer sou eu mesmo, sou o próprio roteador. Baseado em quê? Baseado nas informações que estão na tabela de roteamento. O que eu posso pegar do vizinho é uma informação para colocar na minha tabela de roteamento, através do roteamento dinâmico. Mas as decisões são baseadas na minha tabela de roteamento, sempre. 2. O fato de o roteador ter determinadas informações em sua tabela de roteamento não significa que todos vão ter as mesmas informações. Ou seja, de um modo geral, eu posso dizer que quase sempre os roteadores de uma rede têm tabelas de roteamento diferentes, mas roteadores na mesma rede. Por quê? Eles olham a rede sob um ponto de vista diferente. Tá certo? Então, se eu sou o R1, por exemplo, eu vou ter na minha tabela de roteamento diretamente conectada a rota para o PC1. Já se eu sou R3, eu vou ter a rota para o PC2. A minha tabela de roteamento vai ficar diferente. E 3, as informações de roteamento sobre um caminho de rede para outra não fornecem informações sobre o caminho inverso. Ou seja, o fato de eu ter configurado o R1 para ele saber como chega até o PC2, não garante que o PC2 vai saber como chegar no R1. Tá certo? Então, configuro o R1. Para chegar no PC2, manda para o R2. Aí, o R2, para chegar no PC2, manda para o R3. O R3 manda para o PC2. Agora, o R3 tem que saber que para devolver isso, ele vai por R2 e R2 tem que saber que para devolver tem que mandar por R1. Tá? Os 3 princípios no Packet Tracer tem bastante recheado de exercício, né? Isso daqui é um exercício também, que é um exercício para mostrar, apresentar, né, os campos do pacote IP, tá certo? Dentre os mais importantes são a versão, né, o tempo de vida, o endereço de origem e o endereço de destino. São os que a gente vai trabalhar. Tá? Versão, para ser IPv4, ser IPv6, tá certo? Tempo de vida, ele é muito importante para os pacotes não ficarem vagueando na internet indefinidamente. Toda vez que um pacote atravessa um roteador, esse tempo de vida, que é o TTL, ele é decrementado, ele reduz em 1 unidade. Quando este pacote chega a 0, ele é descartado. Certo? Então, se o tempo de vida, por exemplo, for 20, ele vai passar pelo primeiro roteador. Ao entrar no roteador, ele já é 19. A primeira coisa que ele faz é transformar isso em 19. E aí, quer dizer, o pacote ele vai sair desse roteador com um cabeçalho novo, no qual o tempo de vida é 19. E assim por diante. Quando chegar a 0, ele vai ser descartado. O roteador que receber ele com 0 é descartado. Tá legal? Endereço de origem e endereço de destino, obviamente, por razões óbvias, é importante para o roteador, certo? Aqui estão 2 quadros, um que é o Ethernet, que é o que a gente usa,
e um que é o I3E 802.3, que é o que deu origem ao Ethernet. Tá? São pequenas diferenças entre os cabeçalhos. Aí já falando de camada 2. Tá? Muito bem. A gente falou no início que os roteadores tomam decisões para decidir qual o melhor caminho por onde seguir. Tá? Esse melhor caminho vai depender de alguns critérios. Tá certo? Que critérios são esses? Esses critérios vão estar também incluídos na tabela de roteamento. Esse critério de decisão a gente chama de métrica. Tá? Então, o roteador vai escolher enviar o pacote por onde a métrica for menor. Tá? Mas o jeito de eu compor a métrica, o jeito que o roteador compõe essa métrica, é que pode diferir, dependendo se for uma rota diretamente conectada, se ela for apreendida dinamicamente ou se ela for entrada estática. Tá certo? Aqui vocês veem que existem dois caminhos para o pacote passar. Um caminho direto, R1, R2, R1, R3, e outro caminho. Estou dizendo o pacote que vai do PC1 até o PC2, tá? Outro caminho, que é passar por R1, R2, R3 e chegar no PC2. Tá? O primeiro caminho, ele vai dar quantos saltos? Ele vai dar 1, 2 saltos. Tá certo? No segundo caminho, ele vai dar 1, 2, 3 saltos. Qual é o melhor caminho? Tá? Repare que na segunda vez ele foi mais rapidinho, porque a linha T1 é muito mais rápida do que 56K. Então, apesar de dar 2 saltos aqui, esse caminho acaba sendo o melhor. Tá? Mas vai depender de como é que essas entradas estão na tabela de roteamento para ele tomar essa decisão. Se ele vai pelas duas linhas T1 ou se ele vai pela linha 56K. Tá? Então, ele está mostrando aqui qual o melhor caminho usando as tabelas de roteamento. Tá? E se dois caminhos tiverem exatamente o mesmo número de saltos e a mesma velocidade? Ou seja, eles tiverem métricas iguais. Tá? Nesse caso, haverá o balanceamento de carga. Vai mostrar aqui o balanceamento de carga acontecendo. Tá? Aqui mostra uma estrutura de roteadores com redundância, tá certo? E aí o melhor caminho a escolher é o que está na tabela de roteamento, é o que tiver menor métrica. Tá? No caso aqui, ele vai mostrar 4 etapas, um dia na vida de um pacote. Tá? Para que ele faz isso? Ele mostra como o pacote ele chega, como o quadro chega da camada 2, ele é desencapsulado para se determinar o endereço de destino. Esse endereço de destino é contrastado com a tabela de roteamento, havendo um caminho na tabela de roteamento para esse endereço de destino, ele vai usar esse caminho. Esse caminho vai implicar numa interface, uma escolha de interface, e essa escolha de interface vai levar a um outro roteador que vai fazer o mesmo processo novamente até chegar no destino. Então, aqui ele vai mostrando passo a passo, tá certo? Esse dia na vida de um pacote, tá certo? É importante depois vocês acompanharem isso aí. Tá? Aqui a gente termina o capítulo 1. O capítulo 1 realmente é bem simples, né? Importante já irem fazendo também o desafio de habilidades, tá? Configuração básica, configuração avançada do roteador e o desafio de habilidade. Pelo menos esses 3 packet tracers, tá? É importante fazer em casa, ok? Beleza? Alguma dúvida sobre o capítulo 1, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda aí pelo chat. Não? Ok. O chat ele fica disponível se você levar o mouse na tela, no topo da tela. Você dá para ver tanto os participantes quanto o chat. Tá?
Sem problema. Ok, então vamos continuando. Agora nosso capítulo 2. Tá? O Fábio está perguntando se eu consigo ver o chat. Consigo ver o chat, tranquilo. Tá? Ok. Mas se vocês tiverem também que falar alguma coisa, manda pelo QIA. O QIA, ele está na setinha ao lado, porque o QIA, que acontece? Se for uma pergunta sobre o assunto, o QIA, Question and Answers, ele fica gravado na gravação. O chat não fica. Então, às vezes, se for uma pergunta sobre a matéria, é interessante mandar pelo QIA. Tá? É uma ferramenta que tem aqui. E o QIA aparece para mim, ele dá um pop-up, né, para mim. Tá? Ou se tiver que falar mesmo, vocês habilitam o microfone, fala, me chama, tá? Sem problema. Ok? Beleza. Então, vamos continuar agora para o capítulo 2. Bom, o capítulo 2, ele vai falar, né, de roteamento estático. Tá certo? Então, e além do roteamento estático, de quebra vai apresentar o CDP, que é Cisco Discovery Protocol. Roberto, pode falar. Roberto está perguntando se eu estou repetindo as aulas. Sim. Estou repetindo desde o início, o capítulo 1 e 2, estou partindo do início, porque muita gente ficou pelo caminho. Tá? Então, como eu mandei um e-mail para o pessoal explicando, né, quem já fez as provas, eu trouxe as notas para essa turma nova, tá? Mas algumas pessoas tiraram nota mais baixa, a maioria não fez a prova, então eu estou dando uma revisão e a aula está sendo mais ou menos rápida por causa disso, tá certo? A gente parou no capítulo 4, então vamos chegar no capítulo 4 a gente vai aí dar mais detalhes, tá legal? Ok, beleza. Ok, então, de quebra vai apresentar também o protocolo CDP, que é o Cisco Discovery Protocol, que é bacana também, né? E descrevendo um pouquinho da tabela de roteamento, como é que as rotas estáticas funcionam, como é que configura as rotas estáticas, né? De novo, a função do roteador, quem encaminhar os pacotes, etc. e tal. Né? A topologia do capítulo é apresentada. São aí 3 roteadores, 3 redes diferentes, tá certo? E as tabelas de endereçamento de cada um desses interfaces dos equipamentos. Tá? Que está mostrado aqui só o endereço de rede, mas aqui estão os endereços específicos das interfaces. Tá? Provavelmente o Packet Tracer de vocês é baseado nisso. Aqui ele dá uma lembrada, né, como é que os cabos de conexão WAN e LAN são. Né? Isso é mais para quê? Para na hora da aula prática a gente saber usar. Vocês já fizeram isso. Cabo serial, DTE, né? Um cabo serial e o cabo UTP. Beleza. Só para saber como é que criar a topologia de capítulo. Então você pega aquela topologia e cria aqui no Packet Tracer. Também um treinamento do Packet Tracer. Você já sabe, tudo bem. Se você não sabe ainda, é bom fazer os Packet Tracer. Tá? Aqui alguns comandos do roteador importantes. Show IP Route mostra a tabela de roteamento. Show Interfaces mostra a camada 2 da interface. Interfaces de todas as interfaces. Tá certo? Como é que está a camada 2? Aqui, Show IP Int BR mostra o endereçamento IP e se ela está up ou down. E o Showline Config mostra como é que está a configuração atual do roteador. Tá legal? São comandos importantes, tem que estar no sangue. Tá? Quando você coloca um roteador, quando você liga um roteador, não está ligado a nada, não tem nenhuma entrada na tabela de roteamento. Tá? Quando você liga uma interface, ou seja, quando você entra na interface, dá um endereço IP a ela e dá um no shutdown, obviamente, gente, você liga o cabo, né? Se ligar o cabo, não vai funcionar a interface, tá?
Então, liga o roteador a algum computador, por exemplo, dá um no shutdown, o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai entrar na tabela de roteamento. Então, enquanto não tiver ligado a interface, ela não aparece na tabela de roteamento. Um outro comando de quebra que ele está dando aqui é o login synchronous, tá? Dentro da configuração de console ou de telnet, você pode executar o comando login synchronous para não acontecer uma coisa chata, que é ficar aparecendo as mensagens no console e quebra o que você escreve, tá? Então o login synchronous ele é bastante útil para isso. Tá? Repara, quando eu dei no shutdown, apareceu, eu estou no R1, né? Apareceu aqui quem? Do no shutdown apareceu essa rota aqui, 172.16.3.0, diretamente conectada a quem? A faixa Ethernet. Isso não foi uma entrada estática, isso apareceu simplesmente porque eu liguei a interface. Tá? Então as entradas diretamente conectadas aparecem quando a interface está ligada e ela está up-up. Tá? Tá com o protocolo up e está ligada fisicamente up. Então o Show IP Int BR ele mostra dois ups ou downs. O primeiro up é se o hardware está ligado direitinho e está com no shutdown. O cabo está ligado no shutdown. O segundo up é da camada 2 se o protocolo está up. O protocolo, no caso, é Ethernet, digamos, está up. Show interfaces mostra essa coisa up, mas de maneira mais detalhada. E ainda mostra de quebra também o endereço IP. Show IP Int BR já é uma informação resumida de todas as interfaces. Tá? O show interfaces já mostra uma saída bem mais completa. Você vai usar isso aqui direto. Show IP Int BR. Show interfaces também mostra o quê? O endereço de camada 2. Tá? Endereço MAC. Ok? O endereço MAC é importante para o capsulamento. Packet tracer. Show interface serial. Diz também se está down, tá vendo? Endereço address. E aqui é a ligação física. E você já deve, trabalha com isso todo dia, né? Devem ver o tempo todo isso, o CSU, DSU, tá? Que é fornecido normalmente pela operadora, telefonia, e é essa caixinha que fornece o clock para o roteador, tá certo? Essa caixinha, o CSU, DSU, chama-se DCE, tá? Que é o quê? É o dispositivo da operadora, tá certo? E o DTE é o do cliente, tá vendo? T de terminal, tá? E aqui, esse C não significa clock, mas a gente decora que esse C significa esse dispositivo que vai dar o clock, tá? Quando eu mostro o comando Show Controllers, já é a camada 1, tá? O Show Interface é a camada 2 e 3 também. E o Show Controller já é a camada 1. Ou seja, que tipo de cabo eu estou usando para conectar o meu equipamento? Olha só, o cabo é V35. Tá? Eu vou saber aqui também no clock. Tá? Eu vou saber se ele também é DCE ou se ele é DTE. A partir daí. No caso ele é DCE. Ele é DTE, desculpe, sem clock. Tá? O R1. Aqui você verifica o Show Interface Serial, mostra o comando completo, e o Show IP Int BR mostra o comando completo. O ping também é importante, mostra essa exclamaçãozinha quando dá certo. O Show IP Route, ele está já no roteador R1 com as duas interfaces ligadas. Antigamente estava só essa, agora eu já liguei a interface serial. Aparecem as duas entradas na tabela de roteamento, tá certo? E o Show Running Config mostrando as configurações que eu fiz. Tá? Bom, conceito de tabela de roteamento, tá certo? Repara, a tabela de roteamento do roteador 2 é diferente da tabela de roteamento do roteador 1, tá? Porque eles estão em locais diferentes, tá certo? E na tabela do roteador 2,
não aparece a segunda rede. Por que será? Só aparece a serial 000. Não aparece essa aqui. Provavelmente porque ele não deu no shutdown ainda nessa interface fast 00. Tá? O debug ele é importante. Para quê? Para a gente saber o que está acontecendo por trás dos panos, o que o roteador está fazendo. Quando eu dou o debug, ele passa a jogar para a console ou para o telnet as informações do que ele está fazendo. O debug geralmente consome processamento, consome memória. Então usem debug só quando vocês estão experimentando algum problema e querem saber a origem desse problema. Depois, dá undebug all para liberar processamento e memória. Tá? No caso, ele está mostrando o processo de adicionar uma rota na tabela de roteamento. Tá? Ele está dando no shutdown, automaticamente ele diz que aqui, ó, adicionei, debug per route, né? Adicionei uma rota na tabela de roteamento. E agora, ó, entrou a rota lá, desabilitei a depuração, o debug. Aqui ele faz a mesma coisa para o outro roteador. Tá? Mostra. Packet Tracer com isso. Ele ensina como faz, né? Depois passa o Packet Tracer. Tem muito Packet Tracer nesse capítulo. São Packet Tracers rapidinhos. Tá? Aqui, ó. De novo, configurando as interfaces seriais do R2 e do R3. Show IP BR para saber se eu configurei tudo direitinho. Show IP route para saber se as rotas estão adicionadas. E o ping para testar a conectividade. Pelo pontinho, deu para ver que não tem conectividade. Tá? Ou seja, esse PC aqui não consegue pingar esse PC aqui. Tá? Esse PC aqui não consegue pingar esse PC aqui. Mesmo com tudo ligado. O que está faltando? Quando um pacote chega com um destino que não está na tabela de roteamento, esse pacote é descartado. Tá? Então o que falta, né? O que falta é uma entrada na tabela de roteamento. Por isso que ele descartou, tá vendo? Né? Por quê? Porque chegando nesse roteador do meio aí, ele não possui, na tabela de roteamento, nenhum destino, nenhuma entrada para o destino. Tá? Então, vai descartar o pacote. Tá? Aqui mais um Packet Tracer para verificar a conectividade. Tá? Muito bem. Protocolo CDP. Protocolo CDP é o Cisco Discovery Protocol. É muito interessante. Tá? Quando você tem equipamentos Cisco conectados, você, através do CDP, você consegue identificar características dos vizinhos. Tá? Então, você tem aqui uma topologia como essa. Se eu estou com o CDP habilitado, eu tenho no R1, na saída do R1, eu tenho como dar um comando CDP e descobrir quem é R2. Eu tenho como descobrir quem é esse switch. Certo? O que ele faz, quais são as suas funcionalidades. Então, o CDP é importante para quê? Você está montando a rede. Tá? E aí você precisa diagnosticar algumas coisas, precisa conhecer os vizinhos, precisa saber quem está do outro lado. Tá certo? E aí você vai conseguindo montar a topologia. Uma vez a topologia pronta, testada, quando você for colocar em produção, é aconselhável você desabilitar o quê? O CDP. Por quê? Porque o CDP pode causar uma falha de segurança. Tá? Você tem o CDP é um protocolo que circula os dados sem proteção nenhuma, não tem criptografia, não tem autenticação. Tá? Então, se alguém snifar a rede, se alguém se meter no meio da rede aí, ele vai conseguir todas essas informações de CDP da rede, vai conhecer os equipamentos todos da rede. Então, é muito importante que uma rede em produção tenha o CDP desabilitado. Tá? O CDP só serve na hora que eu estou montando a rede. Tá? Show CDP Neighbors. Ele mostra quem são os vizinhos, olha só. Então, o R3, ele tem dois vizinhos, um switch e um roteador. Ó.
Então ele diz aqui, ó, tem o device S3 e o R2. Aparece aqui, ó, em que interface desses roteadores estão conectados comigo. Hold time é um parâmetro do CDP, tá? Qual a plataforma, tá vendo? Que porta, ou seja, ele mostra quais são as capacidades, switch, roteador, etc. Tá? Então é muita coisa. Ó. Show CDP Neighbors detalhes. Então eu já mostro todos os detalhes dos vizinhos, tá certo? Então é um protocolo bastante legal, mas tem que ser desabilitado, né? Outra aplicação no outro roteador, né? Ele mostrou no primeiro. E como é que desabilita o CDP? No CDP Run, se eu quero desabilitar no roteador inteiro. Tá? E no CDP Enable, se eu quero desabilitar só numa das interfaces, o CDP. Tá? Aqui, esse exercício eu aconselho vocês fazerem. Ele é muito legal. Tá? Então você tem uma topologia que você não conhece. Então como é que você faz? Com o CDP você descobre quem é teu vizinho. Aí você entra no vizinho. O vizinho tem outros vizinhos. Aí você conhece os outros vizinhos. Aí entra no outro vizinho. Aí conhece outro vizinho. Aí você vai se montando a topologia toda. Tá? Só através da linha de comando. É muito maneiro esse exercício. Aqui ele está apresentando o que é uma rede stub, né? O que é um roteador de borda. Tá? Então você tem um roteador de borda que vai fazer o quê? Ele vai enviar para a nuvem o que não for das redes locais conhecidas. Tá certo? Então você tem uma estrutura de rede, num campus, por exemplo, tem várias redes locais, e você tem essas redes locais do campus conectadas através de roteadores locais. Beleza. Mas você vai ter um roteador, que vai ser o roteador de borda, que a gente chama de stub também, que vai mandar para a nuvem, para fora do campus, os pacotes. Tá? Então, ele tá colocando esse roteador stub, né, para apresentar o quê? Uma rota padrão. Tá certo? Essa rota padrão vai ser o Default Gateway, ele vai ser o meu Default Gateway, o R1, tá certo? O R1 vai ser o Default Gateway de todas as redes locais, e o R2 vai ser o Default Gateway do R1, tá certo? O R2 já pertence à nuvem. Tá? E essa rota, esse Default Gateway é uma rota padrão, tá certo? Uma rota padrão, que é uma rota estática, tudo bem? Uma rota estática. É configurada manualmente. Ele apresentou o stub só para exemplificar um uso comum da rota estática. Se você tem uma configuração como essa, que é uma configuração muito simples, em que na rede toda só tem um roteador, na rede toda. Então você tem uma rede local com, sei lá, 10 computadores. Esses 10 computadores estão conectados num único roteador, ou seja, não existe uma estrutura de redes dentro do campus. Beleza, então você só precisa de um roteador. A única coisa que você tem que configurar nele, nesse roteador, só uma coisa, um Default Gateway, que é uma rota estática. Tá? Se eu tenho uma situação mais complexa, eu vou precisar de várias rotas, sejam elas estáticas ou dinâmicas. E qual é o comando para adicionar uma rota estática? É o IP-Route. Tá? Você entra na interface de configuração global, ou seja, configure terminal. Aí você entra lá no modo config e dá IP-Route. IP-Route tem alguns parâmetros, tá certo? Quais são eles? Endereço de rede, de destino. Máscara dessa rede de destino. Endereço IP do próximo salto ou a interface de saída. Tá certo? Quando é que eu vou usar endereço IP? Quando é que eu vou usar a interface de saída? Se eu estou com uma interface serial de saída, eu posso colocar a interface de saída. Porque serial é ponto a ponto. Então ali só tem como mandar para um lugar. Se eu tenho, claro que eu estou usando interface serial ponto a ponto, mas pode ter interface serial multiponto também em certos casos particulares, tá, gente? Mas vamos supor que seja uma interface de saída
que tenha um ponto a ponto. Se o roteador está numa rede Ethernet, por exemplo, onde você tem uma rede compartilhada, se você manda para aquela interface FAST 00, pode ter vários destinos possíveis ali. Então é importante eu especificar o quê? O endereço IP do destino. Tá certo? Por que não põe endereço IP direto? Nós vamos ver por isso. Por quê? Porque isso daí dá mais trabalho. Essa opção aqui dá mais trabalho para o roteador. Essa opção dá menos trabalho para ele. Essa Exit Interface. Tá? Aqui estão exemplos de configurações. Tá? Aqui está mostrando Show IP Route, as rotas diretamente conectadas. Ou seja, o R1 tem 2 diretamente conectadas, o R2 tem 3 e o R3 tem 1. Tá? E aí, eu adiciono rotas estáticas para quê? Com o comando IP Route. Para que esse roteador conheça a rede do PC2, a rede do PC3 e essa rede que liga R2 e R3. Eu tenho que adicionar rotas estáticas no R2 para que ele conheça o caminho até chegar até PC1, o caminho até chegar até PC3, tá certo? E no R3 eu preciso também de 3 rotas estáticas. Uma para chegar no PC2, outra para chegar no PC1 e outra para chegar nessa interface, nesse link que liga R1 e R2. Tá? E aqui estão as entradas. Tá? Ok, ele está mostrando como é que configura cada um dos roteadores. Tá? Os 3 princípios novamente. Tá certo? Só para mostrar a importância da entrada estática. Né? Depois, as tabelas de roteamento diferentes, é o segundo princípio lá do Alex, né? Que apesar de estarem na mesma rede, as tabelas de roteamento são completamente diferentes. Agora, quando eu pingar, vai dar certo. Tá? Por quê? Porque eu ensinei para esses roteadores como é que eles chegam numa rede que não é vizinha deles. Certo? O roteador, por padrão, só entende quem está diretamente conectado por ele. Quem não está diretamente conectado, eu tenho que informar, seja por rota estática, seja por rota dinâmica. Tá? Ok. Bom, aí vem aquela coisa que eu falei para vocês. Qual é a vantagem de se colocar na rota estática diretamente a interface, não o endereço IP do roteador do próximo salto? Tá? É por causa de uma coisa que a gente chama de pesquisa de rota recursiva. Tá? Quando eu coloco um endereço, IP, tá certo? Né, no destino, tá legal? Ele tem que fazer 2 buscas na tabela de roteamento. Primeiro, eu tenho uma rede de destino para chegar. Eu digo, essa rede de destino chega via 172.16.2.2. Aí tem que fazer uma segunda busca na tabela de roteamento para dizer, olha, mas por qual interface que eu vou enviar esse pacote para que ele chegue nessa tal dessa rede? Tá certo? Como é que eu vou saber? Eu vou buscar o quê? As redes diretamente conectadas. Tá certo? Rede diretamente conectada é sempre na interface. E aí, eu consigo chegar lá. Então, tem que fazer 2 buscas. Se eu informasse aqui diretamente a interface de saída, aí eu não ia fazer essa segunda busca. Tá? Corre que, em redes, e o debug, ele mostra exatamente isso. Tá? Se eu der um debug IP routing, eu mostro exatamente essa questão aí de busca. Tá? Recursiva. Se a interface de saída estiver desabilitada, ela vai sair da tabela de roteamento. Tá? Esse é o processo de saída da tabela de roteamento de uma determinada rota. Tá? Aí que ele diz qual é o comando que você faz para adicionar uma rota estática com o endereço da interface de saída, tá certo? Como é que dá o comando? É esse comando aqui. Tá? E aí o exemplo prático disso com a rota
No caso, se ele usa esse segundo comando aqui, vai entrar assim. Se ele tirou a rota com o endereço e botou a rota com a interface. Então, recapitulando, é preferencial nós acrescentarmos rotas com a interface de saída e não com o endereço do próximo salto. Para redes Ethernet ou redes compartilhadas, não podemos fazer isso. Temos que colocar o endereço, porque é rede compartilhada. Porém, há uma maneira de uma mesma entrada conter as duas informações, tanto o endereço de próximo salto, quanto a interface de saída. Isso vai facilitar a vida do roteador. Tá? Eu acho que é o que ele vai mostrar aqui. Não, isso aqui... Para escrever por cima, ele vai dar um erro. Por exemplo, se já existe uma rota para essa rede, 172.16.1.0. Se eu quiser colocar uma rota, se eu quiser colocar uma interface de saída diferente para essa rota, eu tenho que primeiro dar no IP route para tirar a rota, para depois dar o IP route. Tá certo? O que ele está fazendo aqui. Vai dar uma mensagem de erro. Tá? Aqui, ele no show running config verificar se as rotas estão lá mesmo, né? O show IP route também verifica se as rotas foram acrescentadas direitinho. Tá? Por exemplo, pode acontecer de eu acrescentar uma rota estática e ela não aparecer na minha tabela de roteamento? Sim. Basta a interface de saída não estar ativa. Ela não vai entrar na tabela de roteamento. Tá? Ping. Funcionou. Tá certo? E aí, removendo e configurando rotas estáticas, que é o que a gente viu agora. O que a gente estava comentando sobre a Ethernet como interface de saída, tá? Que não é aconselhável colocar a interface de saída como Ethernet, senão ele vai gerar problemas de roteamento. Se eu coloco IP route, endereço, fast 0/1, vai me dar problema, porque nessa fast pode estar ligados vários computadores, vários roteadores. Então, ele vai acabar fazendo uma busca recursiva quando eu entro com essa entrada aqui, tá certo? Porém, existe uma maneira de você colocar as duas informações, ó, tá vendo? Você coloca show IP route, o destino... não, essa é a maneira errada, né? A maneira não aconselhável, tá? As duas... Aqui, ó. Quando você coloca as duas informações, a interface de saída e endereço de destino, tá? E aí vai aparecer aqui, em uma entrada só, da tabela de roteamento, as duas informações. Então, não precisa fazer essa busca recursiva. Tá? Ok? Aqui ele está falando um pouquinho de sumarização de rota. Beleza? Sumarização de rota. O que é a sumarização? A sumarização é o seguinte. Digamos que você tenha 3 destinos diferentes. Porém, todos eles saem pela mesma interface. Classicamente, o que você vai fazer? Você vai dar IP route 172.16.1.0, serial 0/0/0. IP route 172.16.2.0, com a máscara 255.255.255.0, interface serial 000 de novo. E um terceiro comando igualzinho, para a interface serial 000. Podemos usar a nossa inteligência, tá certo? E dizer o seguinte, essas 3 rotas, na verdade, se eu trocar a máscara, colocar uma máscara mais ampla, eu consigo abarcar essas 3 redes numa rede só, que eu vou chamar de rede sumarizada, certo? Então a rede, essa aqui é barra 24, barra 24, barra 24. Se eu usar o barra 22, eu consigo ter uma rede, essa 172.16.00 barra 22, vai conter a 172.16.00, 172.16.10, 172.16.20 e 172.16.30, todas elas barra 24. 4 redes barra 24
cabem sequência, né? Em sequência, hein, gente? Ops, olha lá, em sequência, né? 0, 1, 2, 3. Todas elas juntas cabem o quê? Numa barra 22. Ok? Roubei 2 bits, 2 elevado a 2, 4. Tá certo? E aí sumarizei. O que é legal isso? Eu pego e coloco uma entrada só na tabela de roteamento, tá? Abarcando todas as rotas. Tá? Os roteadores possuem o que a gente chama de sumarização automática. Tá? Se eles notam que você deu várias entradas, ou eles aprendem várias entradas que eles podem sumarizar, eles vão tentar automaticamente sumarizar. Tem um comando que eu posso dar para desligar essa sumarização automática. Tá? Mas o padrão é eles virem com a sumarização automática. Eu posso também, se eu estou trabalhando com rotas estáticas, posso também fazer o meu cálculo e na hora de entrar com a rota estática, já entrar com ela sumarizada. Tá? Ok? Beleza. Tá? Olha lá. Tinha as 3 rotas individuais, coloquei uma rota só sumarizada, barra 22. Ó. Tinha a barra 24. As 3 individuais, uma só sumarizada. Verifica que deu certo pelo ping. Nosso ping é o nosso amigo de sempre. Tá? Ok. A rota sumarizada mais ampla que existe é a Default Gateway, que é o quadri zero. É o 0.0.0.0 com máscara 0.0.0.0. Tá? Essa é a rota sumarizada mais ampla que existe, ou seja, é tudo. Tá legal? Esse quadri zero aqui. Certo? Então, a gente usa quando isso? Quando a gente tem um roteador stub, tá? No roteador stub, a gente vai acrescentar o default gateway através deste comando. Tá? Ok? iproute 0.0.0.0, máscara 0.0.0.0 pela interface serial 0/0/0. Tá? Então, essa interface, todos os pacotes que chegam aqui, que o roteador não conhece, não está explicitamente na tabela de roteamento, ele vai saber por onde mandar. Ele vai mandar por essa, manda por R2, R2 se vira. Tá certo? Antes você tinha só essas rotas, depois da sumarização você entra com esse default gateway aqui. Tá legal? Ele entra com esse asterisco, rota estática asterisco, é a rota candidate default. Candidate porque depois a gente vai ver que pode ter mais de um. Ok. Configurando uma rota padrão. Né? Aqui, ele está mostrando aí já mais detalhadamente, sabe aquele um dia na vida do pacote? Está mostrando detalhadamente como é que os roteadores decidem o caminho pelo qual o pacote vai passar. Tá? As ferramentas importantes para a gente identificar e resolver problemas, o ping, o traceroute, show iproute, show ipintbr e show cdp neighbors. Repara, lembrando que o CDP é para usar em redes que ainda estão em desenvolvimento. Redes em produção não tem mais CDP, tá? Não, por questões de segurança. Aqui o show iproute mostra a rota. Se uma rota estiver errada, lembrando, eu tenho que dar no iproute para depois dar iproute. No caso, ele descobriu que tem uma rota errada aqui. E aqui um packet tracer resolvendo esse problema. Tá? E com isso a gente termina o capítulo. Tá legal? Não deixem de fazer esses últimos packet tracers aqui e também a integração, desafio de integração de habilidades. Tá? Por quê? Porque ele relembra o CCNA1, coisas do CCNA1, tá? E assim por diante, ok? Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas? Ok. Tranquilo? Ok, gente. Então, a gente fica com a nossa próxima aula marcada, já para quarta-feira que vem, tá legal?
Vou aqui parar a gravação.